Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que foi muito pedido por vocês nas enquetes lá do meu Instagram, que são dicas de make para iniciantes. Então vale a pena me seguir, me segue lá, gente, todo dia tem dica legal lá no Stories pra vocês. Então esse vídeo de hoje é pra quem não sabe se maquiar muito, tem dificuldade pra maquiar, pra entender as técnicas. Eu reuni aqui, gente, as principais dicas que eu dou nos meus cursos de automaquiagem. Então esse vídeo está recheado de dicas, ó, super bacanas. Então eu preferi colocar todas as dicas em um só vídeo para vocês já aprenderem várias dicas em um vídeo só. Então, ó, já cliquem em gostei, porque tô aqui a tarde inteira gravando pra vocês. Então tem várias dicas pra vocês arrasarem na make, gente. Nessa make aqui, o passo a passo, todinho aí pra vocês. Então pra conferir todas as dicas, é só continuar aí assistindo o vídeo. Então vamos para a primeira dica, que é sobre os cuidados com a pele. O que você tem que passar na sua pele antes de aplicar a base. E os produtos que eu mais recomendo, né, os essenciais, é um hidratante facial para o seu tipo de pele e o primer. Então, para o acabamento da base ficar bonito e uniforme na sua pele e durar por mais tempo, é necessário sim fazer a hidratação da pele e aplicar o primer antes da base. Então eu já apliquei minha aguinha, depois eu apliquei o hidratante e agora eu vou aplicar o primer antes da base. Eu gosto muito desses assim, serums. Esse aqui é da Face Beautiful. Então como eu já apliquei o hidratante, o próximo passo é o primer, gente. Eu vou aplicar aqui meu serum. Esse aqui é tipo, é um primer que hidrata um pouco a pele também. Eu gosto muito porque eu tenho a pele muito seca. E agora vamos para a segunda dica, que é de aplicação de base. Então, para mim, a base é o passo mais importante da maquiagem. E eu vou mostrar para vocês agora como que eu gosto de aplicar, que é com o pincel Kabuki, gente. Essa é uma das principais dicas assim, que eu dou no meu curso de automaquiagem sobre pele, que pra mim, gente, não tem acabamento melhor do que o pincel Kabuki proporciona, que é o A3 da linha Max da Macrylan. Então super recomendo, não gosto de aplicar base com esponjinha, porque eu acho que tira um pouco a cobertura, por isso que eu gosto do pincel, porque ele não tira a cobertura, deixa a pele uniforme e um acabamento muito bonito. Ó, eu aplico a base assim, no topo do pincel. Tô usando a Beige 1 da Mary Kay. E agora é só você ir aplicando por todo o rosto, dando batidinhas. E é isso, base aplicada. Agora vamos para a terceira dica. Então a terceira dica é faça a correção das sobrancelhas. Eu conheço muita menina que não corrige sobrancelha, não passa lápis nem nada, nem sabe assim da importância que esse passo tem na maquiagem. Olha, eu até fiz de um lado só aqui, deixei o outro sem fazer. E olha só, gente, o tanto que modela o rosto, o tanto que dá um up assim no olhar e na make. E a minha dica é você fazer com sombra própria pra sobrancelha. Eu gosto muito desse kit aqui da Ruby Rose. Tem várias marcas aí. Eu acho que fica mais natural. E eu gosto de aplicar com um pincel chanfrado. Então agora eu vou fazer nessa aqui. E é isso, olha o tanto que esse passo realça bem a sobrancelha. E eu gosto de fazer essa correção das sobrancelhas logo após que eu aplico a base, porque eu sinto que a base ajuda a fixar um pouquinho essa sombra. E agora vamos para a quarta dica desse vídeo, que é sobre a aplicação de corretivo. Eu vou ensinar pra vocês a forma que eu mais acho, assim, que fica bonito o acabamento do corretivo. Eu gosto de dar um acabamento com a esponjinha, gente, essas esponjinhas bem fofinhas. Quanto mais fofinha, melhor, tá? Normalmente você umedece ela enche e fica mais fofinha. Vamos lá, eu vou aplicar esse aqui da MAC, o Pro Longwear. O meu é o NC20. Então eu começo aplicando com o dedo, ó. Eu deposito com o dedo. O restinho que fica aqui no dedo eu já jogo aqui pra cima da pálpebra. E o dedo acaba deixando umas marcações, então por isso que eu gosto de vir com a esponjinha e esfumar. Isso ajuda a mesclar o corretivo com a base. É isso, gente, sem olheiras, olha só. E agora, outra dica dentro dessa quarta dica é você selar o corretivo, pelo amor de Deus, com um pó. Capricha no pó onde você aplicou o corretivo, que ele vai durar muito mais tempo e não vai craquelar. E eu faço isso com a esponjinha mesmo, ó. Tô usando o pó 01 da Vult, que é pra iluminar. Então, eu aplico bastante pó no corretivo pra não craquelar.
E agora vamos para a quinta dica, que eu acho que quem aí não sabe se maquiar muito bem precisa saber, porque faz toda a diferença na maquiagem também, que é o contorno facial. A maneira mais fácil de fazer o contorno é com pó, tá? E o pincel de blush, um pó, uns 3 tons aí mais escuros que seu tom de pele. Por que fazer o contorno facial? Deixa eu explicar. A base, ela tira o formato natural do nosso rosto, deixa o rosto muito chapado, então a gente precisa criar uma sombra. Por isso que a gente usa o pó mais escuro, pra gente criar sombra e criar a ilusão aí de que o nosso rosto é mais fino, de que o nariz é mais fino, pra valorizar o formato do nosso rosto. Então eu gosto muito de fazer o contorno com esse pó aqui da Vult, que é o 06, e começo fazendo na lateral do rosto, na diagonal, com uns 3 dedos de distância aqui da boca. Olha só, gente, só desse lado pra vocês verem, olha o tanto que aprofundou meu rosto, valorizou mais a maçã aqui que eu tenho, e deixou o desenho do meu rosto mais bonito. E agora eu vou fazer do outro lado. Começa aqui, ó, na costeleta aqui, ó, e vem descendo na diagonal. Sempre esfumando muito bem, tá, gente? A ideia é ficar bem natural e sutil. E agora o principal, gente, nariz. Então tira todo o excesso, porque o contorno do nariz tem que ficar o mais natural possível, gente. Eu achato o pincel de blush assim. E meu nariz é gordinho, só que na ponta. Então eu vou criar profundidade só na ponta, porque aqui ele já é bem fino. Então eu pego aqui na lateral e vou esfumando, ó, pra afinar a ponta dele. Olha, tanto que já afinou. Mesma coisa do outro lado. Porque essa linha escura vai acompanhar a linha de cima e vai criar a ilusão de que o meu nariz é mais fino. Amiga, se você ainda não faz contorno facial, né, o rosto e o nariz, você vai começar a fazer hoje. Faz toda a diferença. Então agora vamos pra sexta dica. Dei uma pausinha ali pra mostrar, mas agora, ó, dica de olhos. Quer arrasar naquele esfumadinho marrom com preto, daquele acabamento profissional? Deixa eu te contar um segredo. É só você ter um pincel de esfumar, desses aqui, bem fofinhos, de cerdas naturais. Esse também é um dos pincéis que eu mais recomendo no meu curso de automaquiagem, que eu falo que toda mulher precisa ter. Então vou fazer uma esfumadinha aqui bem basiquinho pra vocês verem. Vou fazer até com o pó que eu faço contorno mesmo, que eu sempre gosto de começar com um tom de marrom mais claro. Eu sempre começo marcando côncavo, ó. O pincel ajuda demais, gente, ele já vai dando aquele acabamento super esfumadinho, ó. E agora com um tom de marrom um pouco mais escuro, eu vou fazer um esfumado mais completo aqui pra vocês verem. Com esse pincel menor, é possível criar ainda mais profundidade aqui no côncavo, ó. E criar um esfumado ainda mais poderoso. E aí, esse esfumadinho feito, ó, usei só 2 tons de marrom, apliquei uma sombrinha aqui na pálpebra pra completar. Mas normalmente eu uso 3 tons de marrom e um tom de preto pra fazer um esfumado completo, tá? Agora vamos pra sétima dica, que eu acho que muitas meninas aí vão amar, que é como fazer o delineado gatinho sem errar, gente. Já fiz aqui desse lado, ó, e agora eu vou mostrar desse lado aqui pra vocês. Então, a forma que eu acho mais fácil de fazer o delineado gatinho é você colocando aqui um durex ou uma fita crepe, que é pra você não borrar. Então, pra ele não ficar torto, pra você colocar na direção correta, é só você ter como direção os cílios inferiores e em direção à sobrancelha. Então, você vai apoiar o durex na diagonal aqui, ó, pegando a parte inferior dos olhos em direção à sobrancelha, tá? É só puxar o tracinho aqui, ó. É muito bom, gente, que o durex já faz ficar retinho. E é só tirar o durex, ó. Fica bem retinho. É muito fácil. Agora é só construir aqui o restante do delineado, rente a raiz dos cílios. Agora vamos para a dica número 8, que é de aplicação de cílios postiços. E antes eu gosto de aplicar a máscara de cílios, tá? Porque aí dá uma sustentação a mais pro cílio. Então a principal dica para aplicação de cílios dar certo é você esperar a cola secar. Eu tô com o meu aqui, ó, já apliquei a colinha aqui na base dos cílios. Eu usei até essa colinha aqui da Macrylan mesmo. Então o segredo é você aplicar e esperar, tipo, uns 2 minutinhos a cola secar.
Na hora que você vê que ela tá secando bem, não pode secar 100% também. Aí você coloca, porque ela vai ficar pegajosa e vai firmar. Então eu acho que já dá pra aplicar o meu aqui, ó. E agora vamos pra dica número 9. Faltam só mais 2 dicas, pessoal. E ainda é uma dica para os olhos. Eu acho que quem tá começando na maquiagem, quem ainda não sabe se maquiar, precisa muito saber essa dica, porque faz toda a diferença, principalmente se você tiver o olho pequeno, porque essa técnica aumenta muito os olhos e deixa o formato do olho mais bonito. Então essa dica número 9 é esfumar a parte inferior dos olhos. Com uma sombra marrom ou preta, eu prefiro fazer com sombra do que com lápis. Então eu já passei o meu lápis preto aqui na linha d'água e agora eu vou esfumar a parte inferior dos olhos. Gosto muito de fazer essa técnica com o marrom mais escuro e é só esfumar aqui, ó, bem rente à raiz dos cílios. Olha só, gente, o tanto que aumenta o tamanho do olho. Marca mais o olho, ó. Passei só o marrom. E assim, eu gosto de fazer esse traço aqui embaixo mais fino, eu não gosto de fazer muito grosso. Tem maquiador que faz muito grosso. Vai do estilo de cada um. E é isso, olhos finalizados, ó. Esse olho, gente, dá pra qualquer ocasião aí durante a noite. E vocês viram aí que é super fácil de fazer. Então agora vamos para a 10ª e última dica. Então a última dica desse vídeo de hoje para iniciantes é sobre a aplicação de batom. Principalmente se você for aplicar o batom líquido mate. Então quando a gente contorna em volta da boca primeiro, fica mais fácil de aplicar depois, porque aí evita borrar e também o formato da boca fica mais bonito e dá até pra aumentar um pouquinho o tamanho da boca. Então hoje eu vou aplicar esse batom líquido mate aqui da MAC. Esse é o Carnivorous. Você pode tanto contornar com o próprio batom e o pincel, ou então o lápis de boca labial, se você tiver o lápis. Eu vou contornar aqui com o lápis. Esse aqui também é da MAC. Esse aqui é na cor Fiery Roasted. E pronto, pessoal, esse é o resultado da make com dicas para iniciantes. Vocês viram aí que são dicas simples, mas que fazem toda a diferença na maquiagem. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dessas dicas, clique em gostei, tá bom? E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela amiga sua que tá precisando daquelas dicas pra arrasar na make também, tá bom? Assim, hoje eu passei as principais dicas pra vocês, que eu acho que vocês precisam saber, mas não foi assim tão aprofundado. Então se vocês quiserem que eu aprofunde, por exemplo, só em pele, contorno, aí eu faço várias séries aqui pra vocês, só de pele, depois só de olhos. O que vocês acham? Ou então posso fazer aqui também uma série pra maquiador iniciante, pra quem tá começando a maquiagem agora. Tipo assim, tudo que um maquiador iniciante precisa saber. Então é só deixar aí nos comentários pra mim se vocês quiserem mais vídeos pra iniciantes. E se você quiser acompanhar melhor o meu trabalho, eu vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês, é @laurinafister. Então me segue lá, tá bom? Tô esperando vocês por lá. Então é isso, agora eu vou nessa. Eu te vejo no próximo vídeo e lá no Instagram. Tchau!